Livro Eu Tinha Outros Planos, Senhor. Capítulo 5. Eu nunca tinha pensado dessa maneira. Ó, minha alma, esteja preparada para a vinda do estranho. Esteja preparada para aquele que sabe como fazer perguntas. T.S. Eliot. Um avião zumbia monotonamente no céu. Um pássaro chiureava preguiçosamente. Carros zuniam pela rua em frente à minha casa enquanto eu ficava sentado sufocado pela realidade. Percebia que não fazia mais parte da ininterrupta corrente da vida de todo dia. Não tinha nada para fazer, nem qualquer lugar para ir. Um sentimento de inutilidade me dominava totalmente. O que devo fazer agora? Perguntava a mim mesmo. Havia tentado uma série de coisas diferentes para preencher o tempo, mas nenhuma delas era capaz de me satisfazer. Pensava que podia colocar Deus em segundo plano, como se fosse uma espécie de medida de prevenção. Eu havia me acocorado e tentava descobrir algum sentido na minha nova realidade. Tudo que tentava parecia monótono. Estava me sentindo desanimada e quase sem esperança. Foi então que entendi que ainda estava procurando pela minha saída. Estava tentando me redefinir. Estava tentando encontrar Deus de acordo com os meus termos. Devia ter perguntado a ele quem eu era realmente, em vez de criar alguma coisa nova sozinho. No fim, não importava quantas maneiras eu tivesse tentado, sempre voltava a confiar nele. Um dia simplesmente parei de me perguntar quem eu sou agora. De repente, fazia mais sentido fazer a ele essa pergunta. Afinal de contas, ele é o transmissor de toda a verdade. E isso significa mais do que a parte que me interessa. Se você está procurando a ajuda de Deus, comece se livrando de todas as suas próprias condições. Elas só atrapalham o caminho. Não se trata de eu irei até você se fizer isso para mim. Ou é assim que penso que eu deveria ser. Por favor, você pode fazer isso acontecer? Mas diga ao Senhor, eu me entrego totalmente a ti porque cheguei ao fim das minhas possibilidades e capacidade. E preciso de ti. É responder ao seu convite sem qualquer condição. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma. Mateus capítulo 11, versículo 29. Quando comecei, não sabia porque a questão da minha identidade ficava sempre indo e vindo à minha mente. Pensei que podia ser uma atitude de autodefesa ou a reação emocional a uma súbita mudança. Pensei que poderia ser o questionador iníquo que provoca tanta confusão. Mas acabei crendo que não se tratava de nada disso. Acreditei que era o Deus Todo-Poderoso que estava me convidando para começar uma viagem crucial. Uma viagem ao verdadeiro entendimento do meu propósito e valor. David O. Mackay disse: a batalha mais importante da vida é aquela que travamos diariamente nas silenciosas câmeras de nossa alma. Nesse momento, você pode estar passando pela mesma situação. Se estiver, aqui estão alguns pensamentos. Vou voltar aqui. Se estiver, aqui estão alguns pensamentos que poderão ajudá-lo a fazer uma análise cuidadosa de si mesmo e da sua situação. Primeiro, pergunte a si mesmo Pergunte a si mesmo o que realmente é importante no grande cenário da sua vida. O que o leva a continuar? Você tem uma família que gosta de você? Esse é um bom lugar para começar. Suspenda o seu desânimo por 1 minuto e considere as pessoas que o amam. Se você for tão
afortunado por ter esse tipo de amor, não na sua vida, já estará quilômetros à frente de muitas pessoas. Pense em tudo aquilo que já passou junto àqueles que estão mais perto de você. Será que o amor que sentem por você é incondicional? O que eles mais querem para você? Você pode pensar que eles querem que seja X, Y ou Z, mas a verdade é que não se importam tanto com o que você faz ou com as circunstâncias da sua vida. Eles o amam e querem que seja feliz. Como você os trata? Quanto amor e apoio mostra para eles? Está disponível quando precisam de você? Comece fazendo uma avaliação cuidadosa daqueles que estão mais próximos. Você quase sempre descobrirá que gosta mais daquilo que é e daquilo que faz do que eles. 2. Pergunte a si mesmo o que acha da vida. Em outras palavras, por que está aqui e para onde está indo? Se você pode dizer honestamente que foi criado por Deus, já terá bem à sua mão a resposta a perguntas sobre a questão do seu valor. Isso porque, se de fato você foi criado por Deus, ele tinha um propósito e um plano. Ele lhe tornou importante para ele. Vou voltar aqui, né? Porque a frase, quando a gente repete, ela é didática. Ele tinha um propósito e um plano. Ele lhe tornou importante para ele. Você não precisa ficar procurando coisas que lhe tornem valioso. Ele já lhe conferiu esse valor. Iremos explorar esse assunto com mais profundidade um pouco mais adiante, mas, por ora, pense apenas nisso. Deus nunca perdeu o seu interesse por você. Nunca perdeu a vontade de lhe guiar e abençoar. Aceite a vida como ela é, uma jornada de descobertas. Você só descobrirá a direção precisa se mantiver o seu relacionamento com aquele que conhece o caminho. 3. Pergunte a si mesmo quem realmente conhece a verdade sobre a sua vida. Seriam os executivos das empresas que vivem de acordo com os resultados do orçamento? Seriam os redatores e os eruditos que recitam com muita pompa opiniões seguras? Seriam as pessoas bem-sucedidas que possuem e controlam mais do que os outros, mas sofrem os mais elevados níveis de doenças mentais e emocionais? Não. Se você quiser a verdade, terá que procurar a verdade. Jesus Cristo é o caminho e a verdade é a vida. João 14:6. Ele jamais disse qualquer coisa que não fosse totalmente verdade. O texto em Números 23:19 indica em quem devemos sempre crer e confiar. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Acredito que a resposta a essas 3 perguntas será insensamente útil e lhe dará um sólido fundamento para construir uma vida nova, baseada numa nova perspectiva para si mesmo. Abrir-se à verdade sempre enfraquece o grilhão da confusão, do desgosto e da dor. Robert McGee, em seu livro The Search for Significance, escreveu: quando a luz do amor e da sinceridade brilha nos sentimentos da desesperança, muitas vezes isso é doloroso. Começamos a admitir que realmente nos sentimos negativos a respeito de nós mesmos. Mas o amor de Deus, expresso por meio do seu povo e tecido da nossa vida pelo seu Espírito e pela sua palavra, podem, depois de algum tempo, curar até as nossas feridas mais profundas e instilar em nós um adequado sentimento de dignidade. Ele também escreveu: peça ao Senhor para lhe dar a coragem de ser sincero. Dê-lhe a permissão de levar a luz do Espírito aos seus pensamentos, sentimentos e atos.
Você poderá se surpreender ao sentir algum sofrimento adicional ao entender qual é a extensão das suas feridas, mas a nossa experiência de cura pode ser tão profunda quanto a consciência que temos da sua necessidade. Se a sua busca for sincera, irá encontrar Deus. Se realmente deseja saber quem é, com ou sem o seu trabalho, sua esposa, sua posição ou status, somente Deus poderá lhe mostrar. Não desista, Deus conhece o caminho e Ele não só pode, como também lhe quer ajudar. Uma das primeiras coisas que Ele poderá lhe ensinar a dizer é: eu nunca havia pensado dessa maneira. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Glória a Deus. Então, a gente chegou ao final do capítulo 5 e a gente já vai dar prosseguimento ao capítulo 6. E eu quero agradecer você que já está comigo, né, que está acompanhando a narração desse livro. Já vai curtindo o vídeo, né? Porque às vezes a gente fica ouvindo, a gente está ocupada. Tem pessoas que, como é audiobook, ouvem fazendo alguma coisa. Então fica mais difícil você fazer esses procedimentos, né? Mas se for possível, você dá uma paradinha rapidinha aí, curte o vídeo, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, porque fazendo assim, você vai estar contribuindo para fazer com que o próprio YouTube identifique que o nosso trabalho ele é importante, ele é informativo, ele é útil, ele é didático. E aí o próprio YouTube vai recomendar para outras pessoas, viu? Você também vai estar divulgando, né, a palavra do Senhor. Porque se você compartilha um conteúdo cristão, automaticamente você também torna-se um missionário online, um evangelizador, e acaba levando, né, a mensagem do Senhor para outras vidas, já que o nosso conteúdo também tem uma mensagem forte, né, do próprio autor de superação, né? Então é muito importante, até mesmo pessoas que estão em depressão, pessoas que estão passando por um processo de perda, estarem também tendo acesso a essas informações. Quem sabe Deus pode usar essas informações como um remédio, né? Como uma terapia, né? Porque a palavra de Deus ela é o melhor remédio para qualquer enfermidade, eu creio nisso. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Capítulo 6. Quem exatamente Deus disse que eu sou? Eu disse: vós sois deuses e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Salmos 82, verso 6. Já fazia quase um ano que eu tinha permanecido em casa por causa da minha incapacidade, quando Dai e eu resolvemos unificar algumas das nossas contas bancárias. Certa manhã, dirigi o meu carro até o banco mais próximo. Entrei e fui até a mesa de uma das gerentes. Olá, posso ajudá-lo? A gerente perguntou. Gostaria de fechar as 2 contas mais antigas que temos neste banco e abrir uma nova conta. Eu disse com um sorriso. Claro, tudo bem. Sente-se enquanto vou preparar os papéis. Ela era uma pessoa muito agradável e profissional. Conversamos sobre o tempo e sobre a família. Fiz alguns comentários sobre o retrato da sua filha que estava visivelmente colocado sobre a sua mesa. Tudo bem, senhor Gugliotti? Vamos começar com esse formulário de abertura de uma conta nova e depois vamos falar sobre as contas de que o senhor não precisa mais. Nome, endereço, número do CPF, há quanto tempo morava no mesmo endereço. Estava tudo indo bem quando cheguei à linha onde estava escrito ocupação. Engoli a seco e fiquei olhando para a palavra como se não entendesse o seu significado. Eu sabia que não tinha mais uma ocupação e que a resposta correta seria incapacitado, mas havia acabado de falar sobre minha família e como estava orgulhoso de minhas 2 filhas. Havia feito o melhor para transmitir um ar de competência e comando. Agora, precisava escrever a palavra incapacitado. Senti-me como se estivesse colocando um adesivo na testa com a palavra incompetente, incapaz ou inútil. Tudo bem, senhor Gugliotti? Precisa que eu ajude em alguma coisa? Ela perguntou. Oh, não, está tudo bem, respondi.
Por fim, terminei de abrir a nova conta e fechar as contas antigas. Disse até logo e saí do banco. Sentado no carro, comecei a me sentir inquieto. Escrevi a palavra escritor. No lugar de incapacitado, tinha ficado sem jeito de confessar que estava incapacitado por causa de uma doença. E havia me atrapalhado durante a conversa quando a gerente me perguntou sobre o que eu escrevia. Embora seja verdade que sempre escrevi, sabia que minha resposta era apenas uma deliberada meia-verdade. E estava me sentindo uma pessoa desonesta. É nesse ponto que se encontra o grande perigo das mentiras. Se tivesse dito a verdade e explicado qual era a minha situação, a gerente poderia ter sido gentil ou talvez nem se importasse. Mas eu havia eliminado a possibilidade de um bom resultado. Havia simplesmente julgado a mim mesmo, me dispensado e me inutilizado como perdedor porque não me sentia à altura de ocupar qualquer padrão imposto a mim mesmo. Lembrei de ter pedido perdão a Deus por ter me julgado com tanta severidade. Pedi perdão por ter caído na armadilha de me preocupar com o que os outros poderiam pensar, em vez de me preocupar com aquilo que ele pensa. Essa foi uma lição importante para mim. Não cometa o erro que eu cometi. Se achar que as pessoas olham para você de um certo modo porque é solteiro ou divorciado, ou está desempregado, ou se você por qualquer razão sentir que está sendo julgado, aceite de bom grado a situação. Considere esses pontos. 1. Se as pessoas formam uma opinião a seu respeito sem conhecê-lo ou sem conhecerem a sua situação, a opinião delas não tem o menor valor. 2. Se você formar uma opinião errada sobre si mesmo, irá se trancar numa prisão de dúvidas da qual é muito difícil escapar. Não faça isso. Peça para Deus ajudá-lo a enxergar a sua pessoa como ela é realmente. Talvez você não tenha um título ou um emprego de 8 horas às 17 horas. Talvez seus filhos já sejam grandes ou seu cônjuge tenha morrido ou ido embora. Pode ser que você não seja mais necessário da maneira como era antigamente. Se esse é o seu caso, isso não faz de você um ninguém. Infelizmente, algumas pessoas fazem julgamentos a nosso respeito com base apenas nas circunstâncias. Às vezes são movidas pelo inconsciente. Às vezes é apenas a sua melhor saída. Fico aborrecido quando as pessoas acham que me conheceram somente porque fizeram algumas perguntas superficiais sobre o que faço para ganhar a vida. Mas, para ser honesto, se eu não fizer um esforço consciente para evitar, passo a fazer julgamentos errados sobre mim mesmo. Vamos continuar aqui. E sobre os outros. Como seres humanos que somos todos nós, classificamos de forma mútua. Isso não é justo, mas acontece o tempo todo. Ser falsamente julgado não é nada agradável, mas podemos dissipar o poder desse julgamento se entendermos que ele é, na esmagadora maioria das vezes, impreciso e inválido. Na maioria das vezes, quando querem saber o que alguém é, as pessoas perguntam seu nome e ocupação. Perguntam sobre seu casamento, filhos, vizinhos, etc. Dr. Chiles Turma, psicólogo da clínica Minirth Meyer, oferece um padrão melhor para entender a nossa verdadeira identidade. Acredito que a autoestima vem de quem nos fez e não daquilo que fazemos. Precisamos nos ver de acordo com dimensões verticais, vendo quem somos aos olhos de Deus e não de dimensões horizontais, isto é, fazendo tudo o que podemos para impressionar os outros por meio de conquistas ou sucessos.
Deus entende que temos grande valor porque Ele nos criou à sua imagem. Portanto, essa é a verdadeira base para a autoestima. Muitas vezes as pessoas usam estereótipos ou atalhos para rotular os outros. É mais fácil ser superficial, mas pergunte a uma jovem mãe que resolveu ficar em casa e criar os filhos como se sente quando uma arrogante mulher de carreira fala com ela com um toque de condescendência na voz, referindo-se a ela como uma simples dona de casa. Ou pergunte a um senhor idoso como se sente quando alguém sugere que ele não tem nada para fazer agora que se aposentou da força de trabalho. E o que dizer a um homem divorciado que sente que está sendo julgado por aqueles que são felizes no casamento, antes de saber alguma coisa sobre ele ou suas circunstâncias? Ou a jovem que se sente inadequada ou indesejável porque nunca encontrou o homem certo e talvez nunca venha a encontrá-lo. Talvez você sinta que está sendo injustamente julgado por causa das circunstâncias. Se assim for, tem duas escolhas. 1. Pode ficar amargurado por isso, ou 2. Pode aceitar o fato de que o julgamento superficial das pessoas está geralmente errado e que na realidade não tem nenhum valor. As generalizações e os preconceitos são sempre injustos. Eles podem estar baseados na cor da pele, sexo, idade, religião, nível de renda, estado civil, enfim, quase tudo que pode ser acrescentado a uma opinião sem ter conhecimento. Você gostaria de ver como é fácil julgar de maneira errada? Experimente fazer esse pequeno teste. Vou dizer o nome de uma profissão e você vai dar a sua primeira impressão. Não tente ser uma pessoa boa, revelando os seus pensamentos. Pense em cada uma delas por cerca de 10 a 15 segundos e depois escreva as primeiras palavras que vêm à sua mente. Médico, senador, lixeiro, vive de bicos, sacerdote. A maioria das pessoas reserva a palavra médico um conceito elevado. Elas entendem que se trata de uma pessoa instruída, competente, dedicada e bem-sucedida. Outros têm um conceito inferior do lixeiro e daquele que vive de bicos, porque não tem uma posição na vida. E ainda outros respeitam o senador e o sacerdote por causa do seu título, enquanto alguns iriam prejudicá-los por causa das coisas negativas que ouviram sobre esses profissionais. Em todos esses casos, as percepções nada mais são que estereótipos. Veja, por exemplo, os seguintes perfis baseados em pessoas que realmente conheço. Vamos lá. Um certo médico é um profissional altamente respeitado, considerado por muitos como um dos melhores nesse campo de atividade. Entretanto, é um ser humano extremamente mal-sucedido. Seus 2 casamentos terminaram em divórcio. Ele não vê os filhos e bebe para esquecer a sua dor. Não gosta da sua profissão nem dos seus pacientes e mais de uma vez já pensou em suicídio. O senador é um homem bem ajustado à família. Nunca comprometeu os seus valores em troca de ganhos espúrios. Ele representa os seus eleitores com honestidade e dedicação. Preocupa-se profundamente com seus amigos e com a sua família. Embora seja um homem culto, tende a relacionar-se com pessoas que não fazem parte de algum grupo seleto. O lixeiro cresceu em uma boa família, mas nunca foi um aluno notável na escola. Depois de muitas frustrações e desapontamentos, resolveu que não ia mais tentar ser
alguma coisa diferente. Estava contente com aquilo que era e resolveu fazer o melhor com a sua vida. Ele nunca falta ao serviço e executa o seu trabalho com alegria. Seus companheiros e até os mais céticos gostam dele. Ele se apresentou como voluntário na distribuição de alimentos aos pobres e colabora com aquilo que tem para as obras de caridade. Tem uma vida tranquila ao lado de sua família. Aquele que vive de bicos é um imigrante muito trabalhador. Veio de uma situação de grande pobreza, mas nunca debaixo de agradecer ao Criador por tudo aquilo que tem. Não completou nenhuma carreira, mas ajudou a começar uma igreja e muitas vezes passa 12 a 15 horas trabalhando durante o dia e ministrando à noite. Seu rosto brilha com o amor de Deus, seu carro é velho, sua casa é modesta. No entanto, enfrenta cada dia com alegria e um claro senso de propósito. O sacerdote é um verdadeiro homem de Deus. É um defensor da paz e um dedicado servo de necessitados. Aqueles que desejam qualificá-lo cegamente deixam de lado a humilde integridade da sua vida e a compaixão cristã que o define. Da mesma maneira como você pode ter julgado cada uma dessas pessoas de maneira injusta, os outros também poderão lhe julgar injustamente. Só que você não precisa fazer isso consigo mesmo. Basear sua autoestima na opinião dos outros é transformar-se em um alvo. Você pode aprender a considerar a opinião dos outros por você exatamente como aquilo que ela realmente vale, nada. Você é um ser humano feito por Deus e por isso somente Ele pode mostrar em essência aquilo que você é. Se procurar sua identidade e o seu senso de valor em qualquer outro lugar, de certo ficará desapontado. Fiquei chocado ao ler uma história que demonstra até que ponto pode chegar esse sentimento de insegurança. Uma destacada aluna da Faculdade de Medicina e notável praticante de atletismo foi convidada para participar do campeonato nacional. Ela tinha alcançado bons índices nas corridas anteriores e por isso começou como uma das favoritas. Considerava esse campeonato como um degrau para atingir posições melhores, mas, apesar de ter apresentado um bom desempenho, chegou em segundo lugar. Quando a corrida terminou, ela continuou correndo. Correu para fora do estágio, foi até uma ponte próxima e se atirou. Como resultado desse ato precipitado e impensado, essa jovem está agora permanentemente paralisada da cintura para baixo. No momento de fraqueza, confundiu o seu valor pessoal com o seu desempenho pessoal. Pensava que não conseguiria viver com a derrota. Não deixou lugar para um outro dia ou para uma outra corrida. Não considerou qualquer outro resultado e o que aconteceu deixou-se totalmente desatinada. Aquilo que somos não se baseia nas performances ou circunstâncias. Nossos filhos são importantes por causa daquilo que são, e não por causa do que fazem ou pela circunstância da sua vida. O mesmo também acontece conosco porque somos filhos de Deus. Um jovem abandonou um lucrativo emprego para trabalhar com adolescentes problemáticos. Ele imaginou que alguma espécie adequada de trabalho iria ajudá-lo a encontrar seu verdadeiro significado. Eis aqui o que ele aprendeu depois de 2 anos desse trabalho. Vamos lá. A única coisa mais difícil do que o primeiro ano passado junto aos delinquentes juvenis foi o segundo ano. Quando terminou, senti-me esgotado, usado, espiritualmente árido, profundamente desapontado e muito zangado. Havia abandonado uma carreira promissora para trabalhar com um punhado de jovens problemáticos. Parece que eles não tinham melhorado nem um pouco. Na verdade, acho que tinha até ficado um pouco piores. Tudo o que eu queria era fazer alguma diferença para que minha vida tivesse algum significado permanente. Será que havia ignorado o chamado de Deus? E de onde vinha toda essa ira? Estava me sentindo tão mal
que em determinado momento não tinha vontade nem de frequentar as reuniões de oração da tarde por causa da ira e do ódio que estava guardando dentro de mim contra um jovem que morava conosco. Comecei a me reunir com outro companheiro mais velho, tentando entender o que Deus estava falando sobre tudo isso. Nesse processo, acabei entendendo a minha dominante necessidade de fazer uma diferença duradoura e significativa. É por isso que havia abandonado uma promissora carreira como corretor de bolsa de valores para ir para o seminário. Eu achava que abrir um lar para infratores juvenis era um sacrifício que valia a pena. Embora fosse um desejo nobre, eu havia formado o juízo errado sobre a origem do meu senso de importância. Ele só pode ser encontrado em Jesus Cristo. O bondoso Deus nos concede graciosamente coisas importantes e dignas para serem feitas nessa vida. Mas o nosso mais profundo desejo de importância não pode ser satisfeito por meio dessas coisas. Somente Ele pode satisfazer essa necessidade. Deus sabe que antes de darmos o próximo passo mais importante da nossa vida, nossa tarefa será pedir a Ele que nos ajude a encontrá-lo. Quando o fizermos, o julgamento das outras pessoas não interessará. Somente Deus conhece a nossa verdadeira identidade e, a fim de descobri-la, precisamos nos encontrar face a face com Ele. Quando temos o reflexo de Deus nos nossos olhos, começamos a entender o pensamento das outras pessoas. Tive muita dificuldade em compreender esse conceito. Na sua maior parte, minha família era constituída por imigrantes, trabalhadores que estavam muito preocupados com sua reputação. Queriam ser considerados bons cidadãos, possuidores de valores admiráveis e famílias dedicadas. Portanto, fomos ensinados a tomar muito cuidado com nossas atitudes e o nosso comportamento. Lembro de como meu pai ficava orgulhoso quando os outros comentavam que estávamos indo bem na escola. Por causa desse tipo de educação, eu havia incorporado uma necessidade inata de aprovação externa. Olhando para trás, reconheço que minhas boas intenções haviam levado a essa conclusão, mas o fato é que ela pode ser prejudicial. Acabei aprendendo que se posso me apresentar perante Deus honestamente, com todos os meus erros, e ainda assim ser aceito por Ele, tudo mais, inclusive a opinião dos outros, pode ser deixado de lado. A única análise confiável de quem eu sou vem daquele que me criou. Nossa verdadeira identidade não vem das nossas realizações, status ou circunstâncias. Ela nos é inerente porque foi Deus que a colocou em nós. Em seu livro My Ultimis for Ish, Meu Máximo pelo Mais Alto Dele, no caso é o nome do livro, né? Meu Máximo pelo Mais Alto Dele. Oswaldo Chambers enunciou a seguinte definição: por intermédio da regeneração, o Filho de Deus foi formado em nós e, na nossa vida física, ele tem o mesmo contexto que teve na Terra. Satanás não nos tenta apenas a fazer coisas erradas, mas nos tenta a fim de fazer com que percamos aquilo que Deus colocou em nós por meio da regeneração, a possibilidade de termos valor para Ele. Falando de uma forma mais simples, nós nos tornamos incompletos ao acreditar que somos indignos da morte de Cristo na cruz. A fé abre-nos a possibilidade de experimentar a completa aceitação e aprovação de Deus. Satanás diz, você não é digno, e Deus diz, você é digno. Satanás diz, você é órfão, Deus diz, adotei você como meu filho. Olhar para o mundo à procura da nossa identidade é como olhar no espelho de um parque de diversões. De qualquer ângulo, a nossa imagem estará sempre distorcida. Olhar para Deus para descobrir
Vou voltar aqui. Olhar para Deus para descobrir quem verdadeiramente somos nos permite entender toda a verdade. Não somos importantes porque os outros assim dizem, mas porque foi assim que Deus nos fez. E esse é o verdadeiro significado do autodescobrimento. Glória a Deus, né? Al Esdor, um pastor aposentado e também um bom amigo, falou sobre o voluntariado a fim de levar Luiz Palau, um evangelista internacionalmente conhecido, à sua comunidade. Nos estágios do planejamento, ele recebeu o telefonema de uma jovem e ansioso companheiro de campanha. Eu vou ler novamente esse pedaço aqui. É aquilo, eu entendo que eu li direitinho, né? Eu sempre gosto de fazer essas considerações, porque a gente sabe também que muitas das vezes quando a gente começa a gaguejar muito, né? Eu tenho um problema na fala, que não parece, mas eu tenho. Algumas pessoas podem pensar assim, ela deveria ter lido o livro antes, ela não leu o livro, mas esse livro eu já li. Só que tem algum tempo que eu li ele, né? E às vezes a gente está terminando aqui um capítulo, a gente está um pouquinho com a mente cansada, né? Então, a gente acaba lendo e a gente mesmo perde o sentido do que a gente leu, por isso que eu vou repetir. Mas para você que está aí ouvindo é bom porque a repetição ela é didática. Al Esdor, um pastor aposentado e também um bom amigo, falou sobre o voluntariado a fim de levar Luiz Palau, um evangelista internacionalmente conhecido, à sua comunidade. Nos estágios do planejamento, ele recebeu o telefonema de uma jovem. Ele recebeu o telefonema de um jovem e ansioso companheiro de campanha. Vamos para outra página. Alô, Mr. Edson? Estou organizando uma lista de todas as pessoas que vão trabalhar nesse evento. Qual título devo colocar antes do seu nome? Al pensou algum tempo e depois disse: bem, eu não tenho nenhum título. Estou aposentado e não tenho emprego. A verdade, creio eu, é que eu sou um ninguém. O fato é que ele estava brincando com as palavras. Ele sabe que é alguém aos olhos de Deus e aos olhos daqueles que visita nos hospitais e nas casas. Aos olhos dos jovens que o procuraram em busca de sua orientação e conselhos. Aos olhos de uma família que o ama e o aprecia profundamente, mas ele não possui nenhum título oficial. Simplesmente executa o trabalho que Deus o dirige a realizar a cada dia. Durante muito tempo, depois da morte do meu pai, minha mãe ficou inconsolável e incapaz de se ajustar à nova situação. Muitas vezes ela se intitulava de quinta roda, que para ela queria dizer uma pessoa desnecessária. Somente depois de se conformar com um novo papel na vida da família e dos amigos, ela entendeu que, embora as circunstâncias tivessem mudado, ainda era a mesma pessoa que todos amavam e valorizavam profundamente. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Shakespeare escreveu: o mundo todo é um palco e todos os homens e mulheres são simplesmente atores. Será um epitáfio muito triste aquele que disser: aqui jaz um homem que aprendeu a representar bem os seus papéis. Eu não havia entendido, mas esse epitáfio podia se aplicar a mim antes que as coisas tivessem mudado.
Meu trabalho me fez conhecer minha pessoa, minha identidade, meu senso de valor. Não havia percebido que estava agindo sobre um ponto de vista tão estreito. Nunca tinha imaginado que ficaria tão perdido quando não pudesse mais fazer as coisas que fazia antes. E não entendia que estava prestes a aprender uma das lições mais importantes da minha vida. Aquilo que fazemos não representa aquilo que somos. Às vezes é preciso uma dramática mudança de acontecimento para nos forçar a pesquisar mais fundo. Para mim, bastou o médico dizer que eu tinha uma doença potencialmente terminal e que não podia mais ser definido pela minha carreira. Por mais estranho que pareça, fiquei tão perturbado ao saber que ia perder meu lugar no mundo, quanto por saber que estava prestes a deixar este mundo. Não sabia que as noções de trabalho e importância pessoal estavam tão interligadas na minha mente. Quando se tornou claro que eu ficaria fora de trabalho, fui forçado a subtraí-las da equação e ver o que sobrava. E fiquei chocado com o que descobri. Você pode estar enfrentando circunstâncias semelhantes de mudança de vida, mas não cometa o mesmo erro que cometi. Pensava que aquilo que eu era dependia das coisas que fazia, da maneira como as pessoas me viam e da maneira como julgava a mim mesmo. Descobri que essa concepção era um dos maiores enganos da minha vida. Se você deseja chegar ao fundo do que realmente é, terá que se separar daquilo que faz e até das pessoas que compõem a sua experiência de vida. Não vai fazer diferença como gastou anteriormente o seu tempo e a sua energia. O importante é o quanto você permitiu que eles definissem a sua pessoa. A balança pode facilmente se inclinar a favor das preocupações em relação à fé, à família e ao futuro. O grande perigo é deixar que aquilo que você faz se transforme naquilo que você é. Os empregos mudam, as famílias crescem, os jovens ficam velhos e tudo muda com o tempo. Se você se prender de uma maneira muito forte àquilo que fez anteriormente, ficará falido hoje e se tornará vulnerável amanhã. Jesus ensinou os seus discípulos a trabalhar pelo fruto que permanece. Confere João 15,16. Você já imaginou do que vai se lembrar da sua vida quando chegar a hora de morrer? Para mim, a doença foi o meu despertar. A causa desse despertamento não é importante. O que importa é a resposta que lhe damos. Deus declara que é sempre bom amá-lo e amar a nossa família, aos inimigos e vizinhos. Essa é a mensagem que Cristo veio personificar. É esse o significado da vida. A mensagem desse livro é a seguinte: não importa quem você seja, o que faz com o seu tempo ou pelo que está passando, você ainda é importante e ainda tem valor para aqueles que o cercam. Primeiro você vai precisar descobrir a sua importância e o seu valor no relacionamento com Deus. Ele ensinará você a dividir o que aprendeu com aqueles que colocou na sua vida. Ele pode transformá-lo em um representante da esperança em um mundo sem esperança. Uma vez que isso aconteça, encontrará forças para enfrentar o que está pela frente. Essa abordagem não irá aliviar o seu sofrimento, mas oferecerá alguma coisa poderosa em que se apoiar e dará razões para continuar seguindo adiante. Mas estou me adiantando. Ainda não falei sobre a difícil tarefa de deixar uma empresa da qual eu gostava profundamente. Tive que me separar da vida que estava levando, dizer adeus ao passado e entender que não havia jeito de voltar. É possível que você precise aceitar a situação sem olhar para trás. Eu chegava ao escritório às 6h15 da manhã, carregando um pacote de pãezinho. Geralmente, era o primeiro a chegar e durante anos... Vamos voltar aqui. Durante anos,
Toda sexta-feira, sempre colocava uma cobertura de queijo nos pãezinhos frescos. Fazia isso porque gostava das pessoas com quem trabalhava. Era uma modesta maneira de dizer: gosto de vocês, pessoal. Vocês são mais que colegas, são pessoas de quem eu gosto. Caminhava pelo escritório, acendendo as luzes e ligando os equipamentos. O escritório todo me parecia muito confortável. Era o nosso lugar, mas de muitas maneiras era também o meu lugar. Tinha colocado nele o meu selo. Durante os anos da sua formação, eu havia cuidado dele como se fosse um bebê. Agora que estava maduro, não era mais o único a ter imaginação. Recebia as ideias como sinal de maturidade dos negócios, mas nunca tinha imaginado que não faria parte da elaboração do futuro da empresa. Nesse dia especial, eu não compareci para ajudar a assegurar o futuro, mas para começar o processo de me afastar. Como fazia todas as manhãs, sentei-me à minha mesa e abri a Bíblia. Pedi a Deus para me dar a coragem de que precisava e ajudar-me a fazer aquilo que precisava ser feito. A mesa de conferências, onde havia conduzido muitas reuniões, parecia me olhar. As cadeiras refletiam, vamos voltar aqui. As cadeiras vazias refletiam os meus sentimentos. Quadros com trechos dos nossos melhores trabalhos estavam pendurados na parede. Cada um deles transmitia a lembrança dos diferentes tempos do processo do desenvolvimento da empresa, desde o trabalho de consultoria feito por uma única pessoa até chegar a uma respeitada e atuante empresa que oferecia todos os serviços na área de marketing. Felizmente, o seguro-doença protegeria a minha família enquanto eu estivesse de licença. Sabia também que o serviço social, assim como o nosso acerto anterior com os sócios, iria suplementar a nossa renda se por acaso eu fosse impedido de retornar ao trabalho. Não deixava de ser um passo atrás, financeiramente falando, mas continuar a ter uma renda representava uma tremenda bênção. Não, o dinheiro não era a principal preocupação da minha mente, mas dizer adeus a um estilo de vida assim. Algumas horas mais tarde, o escritório estava fervendo. Chamei cada um dos meus sócios e pedi que fossem à minha sala. Dona entrou imediatamente e logo percebeu a minha disposição sombria. O que aconteceu? Ela perguntou. Deixa eu só beber uma água aqui, gente, só um instantinho. Glória a Deus. Dona é o nome, né, da funcionária, né? Dona entrou imediatamente e logo percebeu a minha disposição sombria. O que aconteceu? Ela perguntou. Preciso falar com vocês, pessoal, respondi. Tom entrou na sala alguns minutos depois. Feche a porta, Tom, eu disse. Quando me virei e olhei para eles, logo perceberam uma boa parte da história na expressão do meu rosto. Minha ligação pessoal com os sócios fazia com que fosse muito difícil deixá-los. Nosso relacionamento era totalmente recíproco. Eu havia lhes ensinado tudo o que sabia, e eles haviam me ensinado certas coisas que eu não sabia. Tom tinha começado em nossa empresa como um bom funcionário e, no fim, tornou-se uma das pessoas mais criativas com quem já trabalhei. No começo, eu sentia que era uma espécie de mentor para ele. Mais tarde, vinha a respeitar o seu talento e a sua mente aprimorada. Sempre admirei a sinceridade do seu bondoso coração, às vezes invisível para outros, que se sentiam intimidados pela sua forte personalidade. Tom me ajudou a aprender que as pessoas não são projetos, não estão ali para tentarmos mudá-las. Às vezes deixava-me frustrado e tendo certeza de que eu fazia o mesmo com ele, mas no fim sabia que éramos amigos, nos respeitávamos e tínhamos
unido as nossas energias para construirmos uma empresa que até hoje dá emprego a muitas pessoas e sustenta muitas famílias. Tudo foi feito com honestidade e muito trabalho, e não se tratava de uma pequena realização. Dona havia me ensinado porque é correto respeitar os indivíduos, independente do seu sexo. Ela vencia os preconceitos com muita graça. Quando os clientes ou os companheiros subestimavam o seu trabalho, estava sempre disposta a tolerar. Com a sua capacidade, conquistou o respeito dos outros, sem confrontações, e possuía uma combinação especial de cordialidade e inteligência. Sempre oferecia um senso de controle adequado quando os outros estavam em pânico. Nossos laços nos prendiam ao início da empresa e a uma íntima história familiar. No final, ela poderá se tornar o mais forte dos sócios originais. Éramos muito mais que simples sócio em um negócio. Orávamos juntos antes das reuniões administrativas, pedindo a Deus sabedoria para nossas decisões. Eu sentia que era uma espécie de conselheiro espiritual desses profissionais, e isso tornava o nosso relacionamento especialmente significativo em vários aspectos. Meu coração doía ao pensar num futuro sem a interação diária que costumava partilhar com eles. Organizei meus pensamentos e me sentei à mesa de conferências. Eles se mantiveram respeitosamente em silêncio. 30 minutos depois, terminei de contar a minha história. Entenderam a minha angústia. Sabíamos que agora a estrada estava se dividindo. Eles estavam caminhando por um lado e eu precisava caminhar por outro. Durante muito tempo havíamos percorrido juntos um longo trecho, mas agora eles iriam continuar por esse caminho e eu não. Naquela noite, depois que todos haviam ido embora, caminhei em volta do escritório olhando para cada uma das áreas de trabalho. Cada uma das pessoas representava alguma coisa para mim. Eu havia pensado uma grande... Vamos voltar aqui. Eu havia passado uma grande parte do meu tempo junto com elas. Tínhamos ido juntos ao hospital, visitar bebês recém-nascidos e ficáramos ao lado um do outro quando algum ente querido morria. Junto tínhamos comparecido a casamentos e nos divertimos em piqueniques. Havíamos trabalhado juntos na programação de campanhas e nas providências de última hora. Durante muitos anos, nossas vidas se cruzaram diariamente e muito em breve tudo passaria a ser apenas uma lembrança. Em pé, junto à porta, olhei em volta pela última vez. Talvez você já conheça o sofrimento emocional pelo qual passamos ao dizer adeus a um estilo de vida. Talvez tenha perdido um importante emprego ou carreira. Talvez esteja lutando com a vida depois de um doloroso divórcio. Talvez os seus planos para o futuro simplesmente desmoronaram. Talvez seu último filho tenha acabado de se mudar. Talvez um inesperado acidente tenha mudado tudo. Talvez esteja lutando contra uma doença. Qualquer que seja o caso, sinto que tenho alguma coisa para lhe dizer. Já passei por isso. Depositei a minha confiança no poder que está por trás daquilo que observei, e não na minha habilidade de observar. Nunca teria entendido as coisas sem a preciosa ajuda de Deus. As mudanças não sempre são sempre dolorosas. Vou voltar aqui que a gente já está terminando o livro. As mudanças são sempre dolorosas, mas significam também o convite a um profundo entendimento. Agora a gente vai ler aqui uma referência bíblica do livro de João 15:15. Vamos lá. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Disse Jesus essas lindas palavras aos seus discípulos em João 15:15. Glória a Deus, aleluia. A gente tem alguns momentos que a gente está lendo, irmãos, a gente tem que dar uma respirada,
porque são experiências muito fortes, né? Que eu sei que você que está ouvindo o audiobook vai se identificar, né? Eu também me identifico com muitos processos que nós passamos, e eu tenho certeza que tudo aquilo que a gente está narrando aqui, que a gente está lendo no livro, Deus vai transformar, vai fazer um convencimento na sua mente, né? Então eu quero louvar a Deus você pela sua vida, você que ficou comigo até agora, a sua companhia, né? Que Deus possa fazer prosperar, né? Tudo que você colocar as mãos, te abençoar. Nós terminamos aqui o capítulo 6. Próximo vídeo nós vamos estar aí ministrando para vocês o capítulo 7. Não perca, gente, ativa aí as notificações, se inscreva. É muito impactante a história desse autor. Fiquem todos com Deus e até a continuação do nosso audiobook em nome de Jesus.